São 9h30, 9h30. Gente, olha, eu recebo hoje nos estúdios da Rádio Liberdade FM o Dr. Júnior. Ele que é nutrólogo, conhecido como o Doutor Saúde. Primeiramente, bom dia, Dr. Júnior. Andréa, eu não consigo encontrar palavras para expressar a alegria de estar aqui, ao seu lado. Eu falo de coração. Eu até comentei com você, você é uma pessoa que passa, que transmite no semblante bondade. Ah, que bom! Você transmite paz e dá para se perceber nitidamente, mesmo não te conhecendo, que você é uma pessoa de bem com a vida. E isto faz toda a diferença no nosso dia a dia. Eu sempre costumo dizer, mesmo no rádio ou na televisão, eu tenho várias participações na Rede Globo, no Globo Repórter, no programa da Ana Maria Braga, várias participações ao lado do Ratinho, da nossa saudosa Hebe Camargo, e nas manhãs da Globo, no Saúde e Bem-Estar, por diversas vezes, eu falei sobre a saúde biológica, o nosso terreno biológico. E nós temos, Andréa, duas idades. Nós temos a idade biológica e nós temos a idade cronológica. A idade cronológica é aquela que está registrada no teu documento. Essa você não muda. Você pode falsificar documentos, mas não foge da realidade da sua idade cronológica. Aquela medida pelo tempo, pelos meses, pelo ano. Mas você pode mexer e alterar a sua idade biológica. O que significa isto? Que você pode ter 20 anos e com uma aparência de 40. Mas você pode ter 40 anos com uma aparência de 25, 28 anos. Essa é a idade biológica, é a idade real da saúde do teu organismo, do teu corpo. Portanto, a nossa pele, Andréa, a nossa pele, o nosso semblante é o reflexo, é o espelho da idade real da nossa essência, do nosso corpo, do nosso organismo. Você vê pessoas morrendo infartadas, com AVC, com trombose, com diabetes, com câncer, com doenças crônico-degenerativas, pessoas novas, de 35 anos, 40 anos, 28 anos, e assusta porque você, de repente, é obrigada, como comunicadora, a anunciar para toda a cidade, toda a região, e além fronteira, porque a internet ela alcança qualquer parte do mundo, e através da internet acabou a distância. Acabou a distância. E muitas vezes você é obrigada a noticiar o falecimento de determinada pessoa. E de repente alguém assusta. Nossa, mas ele era tão novo, não tinha nem 40 anos, morreu? Como? Com câncer, infartado, com derrame? Ele tinha 40 anos no documento. Mas o seu terreno biológico, a sua estrutura, era de um homem de 90. O cérebro entendeu, chega. Já deu o que tinha que dar. Aí está a diferença. Como envelhecer sem ficar velho? Eu não preciso desenvolver doenças e ir ao hospital, Andréa, e o médico olhar para mim e tentar justificar o desenvolvimento das minhas doenças com uma única frase. Parece até uma frase montada. Olha, não tem jeito, isso é doença de velho. Não tem como escapar. É comum você ouvir da boca do próprio médico que diabetes, câncer, reumatismo, artrite, gota, artrose, problemas de impotência sexual são coisas características da idade e doenças da velhice. Isso é mentira, é uma inverdade. Eu posso envelhecer, sim, eu não tenho como fugir,
desta lei natural. Mas não significa doença. Ser velho não é estar doente. É completamente diferente. E aliás, eu quero dizer para você, Andréia, que não existe doenças, e sim doentes. É diferente. É que a medicina, ela fatiou, ela dividiu por pedaços cada problema e batizou com um nome que nós conhecemos como doenças. Mas a realidade é uma só. A doença é apenas um desequilíbrio do nosso organismo, resultado de uma vida desregrada, e não aquilo que nós pensávamos que fosse, consequências da velhice. Conforme chega a idade, as doenças aparecem. Isso é mentira. É que a idade vem, o organismo castigado, um corpo fragilizado ao longo dos anos, faz com que você desequilibre 100% o teu organismo. E depois você procura uma nutricionista e você quer que a nutricionista faça verdadeiros milagres. Você exige de uma nutricionista ou de qualquer outro profissional da saúde que ele faça por você aquilo que você destruiu em 20, 30 anos. E agora você quer que a nutricionista emagreça você como um passo de mágica? Aquilo que você levou décadas para adquirir. Portanto, aprenda que nem a nutricionista, nem o médico, nem o farmacêutico pode fazer por você, em um espaço tão pequeno de tempo, aquilo que você levou 10, 15, 20, 30 anos para desenvolver, que são os desequilíbrios do teu corpo. Hoje em dia, a obesidade está sendo um problema de saúde pública, como mesmo você já nos explicou. Quais seriam as alternativas para que as pessoas não se tornassem, então, pessoas doentes? Primeiro, fazer pequenas mudanças. Quais seriam elas? Deixar o uso do arroz branco. Depois que nós passamos a fazer uso diário, contínuo, do arroz branco e abandonamos o arroz integral, hoje nós temos um exército de pessoas doentes, inválidas e o pior, em plena idade produtiva. Se você parar e começar a refletir qual é a média da idade de quem está frequentando os postos de saúde e internados nos hospitais, você vai perceber que são pessoas com menos de 40 anos. Por incrível que pareça, é a idade produtiva. Nós estamos envelhecendo em plena idade produtiva. Lembra que eu disse? Envelhecer sem ficar velho. Nós estamos ficando velhos antes do tempo. Com pouca idade, mas somos velhos, biologicamente falando. E para enfrentar a obesidade, você precisa deixar o uso dos laticínios, do leite de vaca, do queijo, da manteiga, do requeijão, de iogurte, produtos derivados do leite. Você precisa deixar o uso do arroz branco, passar a fazer uso do arroz integral. Você precisa diminuir 90% o consumo de carne vermelha. Aliás, eu quero aqui dizer que a carne vermelha nós deveríamos comer apenas um pedaço do tamanho da palma da sua mão. Esqueça os dedos. Tem pessoas que têm um dedo longo, aí o pedaço da carne é enorme. Não é? É só a palma da mão. E é um pedacinho uma vez por semana. Nós temos somente 10%, Andréia, só 10% dos nossos dentes são caninos, destinados a rasgar a carne. 90% dos nossos dentes são molares ou pré-molares, indicando a quantidade de cereais que deveríamos consumir. Se a minha dentição, se a minha fisiologia indica qual o alimento ideal que eu deveria comer, e ainda mostra claramente
a quantidade de carne que eu deveria comer. Ora, se só 10% da minha dentição é canina, eu só posso consumir 10% de carne, um pedacinho do tamanho da palma da mão, uma vez por semana. Como que você chegou a esse percentual de 10%? Ora, quantos dias tem um mês? 30 dias. Se você dividir os 12 meses, são 30 dias. 10% de 30 são 3 semanas. Só que o mês tem 4 semanas. Portanto, para quem é carnívoro, abre-se uma exceção de mais um pedacinho para completar o ciclo de 4 semanas. Além disto, torna-se prejudicial à saúde. Resultado: a estrutura humana não foi projetada para consumir mais do que 10% de gordura de origem animal. É diferente você usar gordura de origem animal e gordura de origem vegetal. Vou te dar um exemplo. A gordura do coco, ela é saudável. Nós usamos no hospital para tratar pacientes com câncer. A gordura de coco é tão saudável que ela previne trombos, infarto e derrame. Portanto, a gordura que vem dos vegetais, ela é benéfica e faz bem à saúde. A gordura do coco, aliás, tem uma nutricionista que é a doutora Carla Andrea. Eu ouvi falar que ela fabrica um sorvete e ela usa a base da preparação gordura de coco. Aliás, doutora Carla Andrea, que é nutricionista, não a conheço pessoalmente, mas eu já ouvi muitos comentários de pacientes que vieram me procurar para comprar o livro, que é o livro chamado Doutor Saúde, e comentaram que estão se sentindo bem melhor, que a vida mudou, que abandonaram devido ao período de tratamento, de mudança de hábitos alimentares através da doutora Andrea, que abandonaram e que os médicos que elas estavam se tratando recomendar que continuassem as dietas dessa doutora, que é uma nutricionista. Portanto, eu só quero aqui parabenizar o trabalho desta profissional. Isso não é uma propaganda, é apenas um testemunho sincero de que uma nutricionista que tem essa base, esse conceito de que o alimento é o nosso remédio, é uma excelente nutricionista e faz pela saúde pública algo que o dinheiro não paga, ou não pague, e não tem preço. E voltando ao assunto da gordura de coco, é que eu me lembrei porque eu ouvi dizer que ela prepara o sorvete e usa a gordura de coco. A gordura de coco, quando chega no fígado, ela provoca calor excessivo, fazendo com que o fígado desestoque gordura. Resultado: isto acelera o metabolismo do nosso organismo, provocando queima de calorias, de gordura. E com isto você promove o emagrecimento de maneira natural, sem efeitos colaterais. O Brasil hoje, o nosso Brasil, é o maior consumidor de lixo químico do planeta. Eu vou explicar que tipo de lixo químico é este. Toda droga anorexígena, ou seja, que provoca perda de peso, produzida, fabricada no mundo, no planeta, são despejadas no Brasil. O Brasil consome uma quantidade absurda de remédios para emagrecer. É um absurdo isto. Portanto, os fabricantes de remédios para a perda de peso de todo o planeta Terra despejam 85% dos seus produtos no Brasil. O Brasil é considerado o celeiro mundial da obesidade. Dá para acreditar isto? Os Estados Unidos é campeão em números de obesos. Mas em consumo de remédios para obesidade, o Brasil é número 1. Portanto, você quer ficar de bem com a balança? Faça essas pequenas mudanças. Pare de comer pão branco de padaria, que isso é um veneno. É um veneno.
Aprenda a comer pão integral. Ah, mas o pão integral custa 6, 7 reais. Mas se você parar e pesar na balança, 6, 7 reais um pão integral, o benefício para a sua saúde você economiza depois 10 vezes mais com remédios ou internações. Portanto, acaba saindo barato. Muito barato. Agora eu quero deixar algumas dicas para ajudar no emagrecimento. Primeiro, a polpa do coco verde. Coco de praia. Beba água de coco de manhã em jejum. Não é água de coco de caixinha. É necessário a água do coco natural. Depois você abra o coco verde, remova a polpa do coco verde e passe a comer em jejum. A polpa do coco verde contém ácido láurico. Quando o ácido láurico do coco verde entra no intestino humano, o intestino transforma o ácido láurico em monolaurina. Pergunte para qualquer médico. A monolaurina é o componente principal do leite materno, que nada mais é do que uma vacina natural da espécie humana contra vírus, fungos e bactérias. Portanto, todos nós deveríamos ter o hábito de fazer uso da polpa do coco verde. Por quê? No leite materno, nós temos apenas 19% de ácido láurico. E com apenas 19% de ácido láurico, a criança está blindada. Tanto é que o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria pede e recomenda o primeiro ano de vida da criança não dê leite de vaca, só leite materno. Resultado, com apenas 19% de ácido láurico contido no leite materno, faz toda essa maravilha pela saúde da espécie humana. Agora imagine você que o coco, a polpa do coco, a gordura do coco, contém 49% de ácido láurico, mais do que o dobro do leite materno. Se você pegar um paciente portador do vírus do HIV, eu vou repetir. Se você pegar um paciente portador do vírus do HIV, soro positivo, com a carga viral baixa, extremamente baixa, e administrar polpa de coco por 10 dias, volte ao médico, faça um novo exame de carga viral, você chega a zerar a carga viral. E não é só para a AIDS que o coco funciona. Qualquer doença imune, qualquer doença aonde compromete o sistema imunológico, qualquer doença crônico-degenerativa que comprometa o sistema natural de defesa do corpo humano, quando você administra polpa de coco de praia, o coco verde, você aumenta em 100.000 vezes o sistema natural de defesa do corpo humano. Se você pegar uma mulher, faça uma experiência. Pegue uma mulher que sofre com infecção urinária, que sofre com corrimento vaginal, mulher que tem infecções no útero, inflamação no ovário, além do tratamento médico, além do tratamento que foi prescrito pelo ginecologista. Se esta mulher tivesse o hábito, passar a ter o hábito de passar a comer polpa de coco de manhã em jejum, ela potencializa o tratamento, ela resolve o problema e cura. Eu não estou aqui falando só de prevenção, eu estou falando de cura, de tratamento que realmente funciona. Se você pegar uma criança, Andréia, que vive doente, uma criança que vive no posto de saúde, que não sai do hospital, não pode começar a fechar o tempo, não pode mudar o clima e essa criança adoece. Sistema imunológico comprometido, baixo. Basta dar para esta criança polpa de coco verde.
Se você pegar uma pessoa com câncer, aliás, eu quero dizer aqui que a nossa região, esta região do Paraná, é uma região castigada pelo câncer. Você não tem ideia, noção da quantidade de ônibus, caravanas lotadas de turistas com câncer que chegam em Francisco Beltrão, ônibus parecendo excursões ou excursão. É algo que impressiona. Francisco Beltrão recebe diariamente 150 novos casos de câncer, todos os dias. Chegam ambulâncias de toda a região, de várias cidades, lotadas. E desce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Parece uma excursão, todas com câncer. Ônibus lotados chegam em Cascavel. Parece excursão, pacientes com câncer, crianças com câncer, jovens com câncer, pessoas em plena idade produtiva enfrentando uma doença que mata e que mutila. E tudo isto, se nós soubéssemos a importância de mudar a alimentação, por isso que eu parabenizo mais uma vez a doutora Carla, porque ela é uma nutricionista, não é só aquela nutricionista básica que te passa a dieta, não. Ela tem uma outra formação, outro conceito sobre ser nutricionista, que é justamente você usar a sua alimentação para prevenir e tratar doenças. Essa é a diferença entre ser nutricionista e ser mais um nutricionista. Ou seja, é uma pessoa que vai além da sala de aula. Ela foi além da sala de aula. Por isso eu tiro meu chapéu. Eu participei do programa do Raul Gil, quando eu fui tirar o chapéu para a saúde, aí eu disse para ele, eu nunca esqueci, até porque foi uma frase que impactou o programa e houve um pico de audiência. Eu disse assim, todo nutricionista, Raul Gil, deveria ir além da sala de aula. O nutricionista que vai além da sala de aula, ele fará pela saúde coletiva, algo que está além da compreensão das universidades. Porque na universidade você aprende aquilo que o sistema quer que você aprenda. Mas nós precisamos ir além da sala de aula. Vou te dar um exemplo. Se você me permite, posso? Pode. Uma pessoa com câncer, que enfrenta o câncer, o que nós aprendemos na faculdade? Que ela precisa consumir leite, queijo, manteiga, iogurte, produtos derivados do leite, porque o câncer compromete o sistema imunológico também, fragiliza o paciente. E quando ele passa a consumir produtos ricos em cálcio, além de proteger os ossos, também ajuda a fortalecer o paciente, principalmente o paciente submetido à radioterapia e à quimioterapia. Isso é o que nós aprendemos na faculdade de medicina. Mas eu fui além da sala de aula. Eu fui pesquisar, eu fiz pós-graduação em nutrição e eu aprendi. E hoje, como um bom nutrólogo, eu aprendi que quanto maior o consumo de leite, quanto maior o consumo de queijo, manteiga, requeijão, maior a proliferação de diabetes e câncer. Foram estudados 42 países com a maior incidência de câncer e diabetes do mundo. O Brasil está em segundo lugar. O leite e o queijo, os derivados do leite, foram os alimentos ligados diretamente ao desenvolvimento dessas duas doenças, câncer e diabetes. Vou dar aqui apenas 2 exemplos. A gordura do queijo, a gordura da manteiga, a gordura do leite de vaca, cria resistência à ação da insulina. Quanto maior o consumo desses alimentos, maior a resistência à insulina. E o médico é obrigado a aumentar a dose de insulina. Portanto, se você deseja vencer o diabetes,
você precisa deixar o uso de leite de vaca e os seus derivados, para que o tratamento prescrito pelo médico surta o efeito esperado. Do contrário, você vai entrar num ciclo vicioso. É como se você estivesse tentando enxugar gelo. Já tentou fazer isso? Pegue uma toalha e tente enxugar gelo. É o que está acontecendo hoje na saúde pública. A saúde pública está tentando apagar fogo usando gasolina e reclama que o fogo não apaga. É impossível tentar vencer o câncer, o diabetes e a pressão alta usando gasolina, ou seja, alimentos que estimulam a doença. Menina, olha, eu poderia ficar aqui com você a semana inteirinha trazendo esses esclarecimentos. Só respondendo as minhas perguntas dos ouvintes. Mas vamos responder as perguntas dos ouvintes. Vamos lá. Só respondendo as perguntas, eu acho que você ficaria hoje o dia todo. Falando sobre o seu livro, então. Nesse livro, você ensina tudo isso que você está explicando. Quais e quantos tratamentos esse seu livro ensina? Andréia, o livro contém 480 páginas. É uma bíblia. 480 páginas. São 1.250 tratamentos naturais. Não é o preço, tá? 1.250 é a quantidade de remédios naturais que você encontra no livro. Lembrando que todos esses 1.250 tratamentos naturais são feitos dentro de um hospital. Nós temos hoje o segundo maior hospital de medicina natural do mundo e o primeiro do Brasil. E esse hospital é gratuito, é mantido pelo governo do estado, pela Secretaria de Saúde do estado. Depois eu divulgo o endereço eletrônico, o site, para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. O livro é totalmente colorido, ilustrado, traz as frutas, as hortaliças e toda a explicação científica sobre os alimentos, tudo que eu falei e, lógico, muito mais, além de ensinar como fazer o remédio natural em casa. Tudo isto, é lógico que eu não estou sozinho nesse projeto. São 10 médicos que se uniram e transferiram todo esse conhecimento para este livro. O livro, ele custa R$150. Ele foi baseado numa consulta médica. Na verdade, a consulta é um pouquinho mais caro. Ele foi baseado, em média, no valor de uma consulta médica, R$150. Mas eu quero lembrar a todos que na próxima semana, eu estou indo para São Paulo, porque no começo de dezembro, na primeira semana de dezembro, eu vou estrear um programa na televisão para todo o Brasil, chamado Fala Doutor. E na televisão será feito o lançamento oficial do livro. E o preço que será praticado pelas livrarias de todo o Brasil é R$285. É o preço real do livro. E o pessoal que quiser adquirir o livro, então, agora, com o senhor, como faz? Eu deixei 20 livros na loja de produtos naturais Pro Saúde. Eu nem preciso dizer onde é, porque é fácil. Na esquina tem a Caixa Econômica Federal, desce um pouquinho, tem uma pracinha, em frente à pracinha fica a loja Pro Saúde. Lá eu deixei 20 livros, porque eu fui autorizado pela editora deixar esses livros ao preço de R$150, porque o objetivo é só divulgar o trabalho. Porque, lógico que a editora, ela tem interesse que as pessoas busquem o livro em uma livraria, porque é lógico, a editora vai ganhar, porque ela vai vender o livro a R$285. Mas aonde eu passo, eles sempre me autorizam a deixar 20 livros pelo preço de R$150, com o objetivo de divulgar o trabalho. Por exemplo, uma pessoa que sofre com bronquite e já não aguenta mais fazer uso de antibióticos, a vida inteira usando antibiótico. E você sabe que o antibiótico ele apenas controla a doença. Aliás, o objetivo do remédio é esse, é fazer manutenção da doença. Sabia disso? O objetivo do remédio
é fazer a manutenção da doença, é controlar a doença para que você não morra. Agora vem a resposta da bronquite. Você vai pegar um abacaxi, 1 quilo de mel de abelha e 50 gramas de gengibre. Pegue 50 gramas de gengibre, rale, coloque dentro de uma panela, misture 1 quilo de mel de abelha e um abacaxi descascado. Deixe cozinhar de 30 a 45 minutos. E após o cozimento, retire do fogo. Não precisa pôr água e nem guardar na geladeira. E use 1 colher de sopa 5 vezes ao dia. E faça com que o paciente coma alguns pedaços do abacaxi cozido. Andréia, você trata e você cura a bronquite de uma criança ou de um adulto. Se você pegar um pedaço de abacaxi e colocar em cima da carne crua, em 2 horas ela desmancha como se fosse um pedaço de papel molhado, mesmo estando crua. Se você pegar uma tigela com gelatina pronta e colocar pedaços de abacaxi por cima, vira água. Sabia disso? Vira água. Aonde houver proteína em contato com o abacaxi, a enzima digestiva do abacaxi, chamada bromelina, ela dissolve, ela quebra as moléculas da proteína. Por isso que a carne vira, ela desmancha, e a gelatina vira água, também se desmancha. Você sabia que o catarro produzido no pulmão é a base de proteína? Você já parou para pensar que o catarro produzido no pulmão é a base de proteína? Chama-se mucoproteína. Pergunte para qualquer médico. Chama-se mucoproteína. Portanto, quando você administra xarope de abacaxi para um paciente que sofre com bronquite ou qualquer outra patologia aonde há produção de catarro, o xarope do abacaxi, Andréia, ele liquefaz o catarro, torna o catarro líquido e o próprio organismo expectora, joga para fora. Se você administrar xarope de abacaxi por 8 semanas, você cura a bronquite de uma criança ou de um adulto. Principalmente um paciente que passou a vida inteira fazendo uso de antibióticos. Meus queridos, se você sofre com bronquite ou qualquer outra patologia aonde há produção de catarro, de muco, não beba leite de vaca, não coma queijo, não use manteiga, não use requeijão, iogurte ou a nata do leite. Porque a gordura, a proteína animal, ela estimula a produção de catarro. E o que a mãe faz quando a criança está dodói, quando a criança está gripada? Um copinho de leite quente com biscoito, bolachinha. E mal sabe a mamãe que ela está ajudando a aumentar a produção de muco, de catarro. Por essa razão, eu repito, a medicina hoje está em um caminho contrário à saúde. Está trabalhando, enxugando gelo. E reclama que a doença não cura. É lógico. Como é que eu posso deixar uma criança que sofre com bronquite ou qualquer outra doença produtiva, aonde fabrica catarro, muco, secreção, como eu posso deixar esta criança usar leite, queijo, manteiga, iogurte, biscoitinho, bolacha, que não seja integral? Aí você vai passar a vida usando antibiótico. Ou seja, a medicação hoje, ela está fazendo a manutenção da doença para que você não morra. E você passa 10, 20 anos com bronquite. Aí chega uma situação que o médico é obrigado a dizer o quê? Não tem cura. Eu vou ser obrigado a te administrar determinada medicação para fazer a manutenção da doença para que você não morra. Por isso que as pessoas passaram a ter uma farmácia dentro de casa.
Nós não podemos ficar estocando remédio dentro de casa. Isso é errado. É um hábito errado que foi cultivado ao longo dos anos. Você precisa procurar o farmacêutico só na hora que realmente você precisa. E você precisa fazer essas pequenas mudanças que eu acabei de ensinar com você, Andréia, para que o remédio que o médico prescreveu, a medicação que o farmacêutico tão sabiamente passou para você, possa alcançar o resultado que todos nós desejamos, que é a cura, a libertação da sua doença. Porque senão você chega em casa, continua fazendo os mesmos erros, cometendo os mesmos, usando e praticando os mesmos hábitos errados do seu dia a dia, aí você volta ao médico, coloca a culpa no médico, você começa a reclamar que o farmacêutico só quer te vender remédio, e na verdade, o remédio que foi prescrito foi o remédio indicado. Só que você chega em casa, continua usando alimentos que estimulam as doenças, não tem médico, não tem farmacêutico que faça milagres. É verdade ou não é? Não tem outra saída, não tem outra alternativa. E as pessoas estão tão mal acostumadas, que se ela visitar um médico no consultório e o médico não prescrever pelo menos um melhoral infantil, essa pessoa nunca mais volta no médico. Ah, esse médico não é de nada. Nenhum remédio ele me deu. E se o farmacêutico não der nenhuma medicação para o paciente, ela sai reclamando também do farmacêutico. Ah, o farmacêutico só me deu uma orientação, nem quis me dar o remédio. Porque as pessoas estão mal acostumadas, foram doutrinadas de maneira errada. A função do farmacêutico não é fazer milagres. A função do médico também não é fazer milagres. Eles fazem aquilo que está dentro do alcance, que é te ajudar a promover saúde. Agora, cabe a você dizer sim ou não, se eu quero ou não mudar hábitos. Do contrário, você não alcança aquilo que você tanto deseja, que é ter de volta a vida nas mãos. Eu tenho vários ouvintes aqui pedindo sobre remédio natural para a tireoide, para a pele, para os braços, deixa eu ver aqui as outras perguntas. O pessoal me pedindo sobre anemia, intestino preso, enfim, vários outros tratamentos. Inclusive o pessoal da Secretaria de Saúde aqui do nosso município pedindo também o seu telefone, doutor, para que você também entre em contato, que você possa ajudar a saúde também do nosso município. Gostaria que, nós já são 10h08, nós estamos aí com o nosso tempo quase no limite. Exatamente. Eu gostaria doutor, que você deixasse um recado então para a população de Santa Helena, que as pessoas começassem a se conscientizar sobre o uso de produtos naturais. Quero também deixar aqui, falando, eu vou lembrando as coisas, que o senhor visite a minha avó, tá? É uma senhora já de quase 70 e poucos anos, e ela é uma adepta à medicina alternativa. Ai, que lindo. Eu gostaria que você a visitasse, né, a dona Elza Zamban, lá em Subsede, fizesse uma visita, conhecesse a horta que ela tem em casa também. Nossa, que lindo. E conhecesse os remédios que ela faz também, desse algumas dicas para ela também, tá? Olha, se ela tiver uma outra neta igual a você, eu vou. Não, é brincadeira, mas você é muito querida mesmo. Meus queridos, olha, eu vou sim, quero ter a honra de conhecer a vovó, conhecer a sua avó, com quase 80 anos. Ela cultiva a sua hortinha, mexe com a sua terrinha. Meus queridos, a verdade é uma só. Deveríamos voltar às nossas origens. Deveríamos ter contato com a terra. Vou te dar um exemplo. Hoje tudo é asfalto. Ninguém anda mais descalço. Resultado desta prática, nós temos hoje uma quantidade enorme de pessoas depressivas, com problemas graves dos nervos, tensas. Principalmente a depressão. Você não trata e não cura a depressão só usando remédios. Os remédios ajudam e muito, mas é necessário praticar um hábito tão comum. Nunca levante antes do sol nascer. Quem tem depressão
e faz uso contínuo de remédios controlados pelo médico. Nunca deveria levantar depois que o sol nasceu. Levante sempre meia hora a 40 minutos antes do sol nascer. E faça caminhada descalça ou descalço sobre a grama molhada pelo orvalho da madrugada. Você começa a perceber que a sola do pé começa a formigar. Você provoca uma descarga de ácido úrico. Você provoca uma descarga elétrica pela sola dos pés. É algo que impressiona. Terminando a caminhada de manhã, antes do sol nascer, porque depois que o sol nasceu, o orvalho evapora. A grama fica seca. Agora você entende por que eu disse para levantar de meia a 40 minutos antes do sol nascer, para que ele não te pegue na cama. Terminando a caminhada sobre a grama molhada pelo orvalho, volte para casa e tome um banho quente, extremamente quente. E em seguida, mude a chave de chuveiro para uma água gelada, extremamente fria. Um minutinho, só para provocar um choque térmico. Sabe aquele choque térmico? Aí você saia do banho, você fica leve, leve. Se você fizer isto por uma semana, volte ao médico. O médico vai suspender toda a medicação antidepressiva. O médico suspende a medicação. 80%. 8, eu vou repetir, 8 em cada 10 pacientes depressivos. 8, os médicos removem a medicação. Ou seja, 80% dos casos de depressão poderiam ser tratadas sem o uso de medicação. Somente 20% dos casos trata-se com medicação. Não tem saída, não tem solução. Mas 80% não. Vou te dar um outro exemplo. Tem pessoas que abrem a porta da geladeira, pá, sente um choque. Ela leva um choque. Na verdade, é ela que dá choque na geladeira. Porque a geladeira funciona como um fio terra. Ela é que está com carga elétrica acumulada. Ela abre a porta do carro, pá, sente aquele estalo. Ela atira a blusa de lã, sai faísca. Tamanha quantidade de concentração de eletricidade no corpo, isso adoece, acelera o envelhecimento. A voltagem do corpo humano é 1,5 volts. Sabia disso? A nossa voltagem elétrica, 1,5 volts. Mais do que isto, desencadeia doenças. Você fica com os ombros duros, os nervos enrijecidos, duros, tensa. E com dor muscular que você não sabe de onde vem. Aí você recorre aos relaxantes musculares. Você vai passar a vida tomando comprimido para relaxar os músculos? Não, porque arrebenta o teu estômago. Provoca úlcera no estômago. Toda a bula de medicamento é muito clara sobre isso. E se você começa a fazer caminhada descalço, de madrugada, sobre a grama molhada pelo orvalho da noite, depois tome um banho quente e um jato de água fria. Ah, meu filho, nunca mais você vai ter o desconforto de controlar a depressão à base de medicação. A medicação que o médico prescreve é por um período, para que você se reequilibre. Mas você não pode passar o resto da tua vida comendo remédio como se fosse arroz com feijão. É verdade ou não? É uma realidade. Muitas vezes as pessoas até com depressão, né, doutor, passam a vida inteira tomando medicamento contra a depressão, sendo que o tratamento é uma coisa muito mais fácil. Muito mais fácil. E o médico, se o médico retira a medicação do paciente, o paciente briga. Ele briga. Portanto, é mais uma questão cultural do que fisiológica. É uma questão cultural. As pessoas, elas precisam aprender que o nosso sistema fisiológico não foi projetado
para consumir tantos remédios como nós estamos consumindo. Vou te dar um outro exemplo. Uma criança anêmica, com anemia, que enfrenta a anemia, os pais já não sabem mais o que fazer. Eu estava numa emissora de rádio, na Rádio FM, lá da cidade de Capanema, que fica na região, quem vai aí para Francisco Beltrão. E lá em Capanema, na Rádio Capanema, na Rádio FM de Capanema, próxima a Planalto, enfim, aquelas regiões lá. Eu recebi uma mãe com 3 filhas, as 3 filhas com anemia profunda. E o médico fez um novo exame e disse assim, olha, a anemia do teu filho, das suas filhas, chegou num ponto que está desenvolvendo leucemia, câncer no sangue. E eu não sei mais o que fazer. E a mãe, desesperada, porque quando você fala no termo câncer, é como se você estivesse acabado de assinar um atestado de óbito antecipado. Você entra em pânico, eu vou morrer. Aí eu disse para esta mãe, expliquei rapidamente sobre a anemia, que ela poderia reverter esta situação, se ela passasse a fazer uma mudança na alimentação das 3 filhas. Primeiro, jogue no esgoto o refrigerante. Jogue no esgoto. Refrigerante desentope pia. Eu não vou dar o nome da marca da danada, mas todo mundo sabe qual é o refrigerante que desentope pia. Eu disse para ela o seguinte, mãe, o tumor, ele precisa de um ambiente ácido para o desenvolvimento. É impossível uma pessoa desenvolver câncer, é impossível. Nenhum tumor benigno ou maligno sobrevive a um ambiente alcalino. É chamado terreno biológico. Portanto, quando você passa a beber refrigerante, o pH do refrigerante é 2,5. A escala de pH ela é medida de 0 a 14. 7 é o ponto neutro. Menor que 7, ácido. Maior que 7, alcalino. Quando você bebe um copo de refrigerante, você faz com que a alcalinidade do teu sangue caia e se nivele no mesmo patamar do refrigerante, 2,5. 2,5 é um produto extremamente ácido. Para cada um copo de refrigerante que você bebe, você precisa beber 32 copos de água boa. Vou repetir. Para cada um copo de refrigerante que você bebe, você precisa beber 32 copos de água em seguida para remover o estrago causado por um único copo de refrigerante. Você derruba em 100.000 vezes o sistema natural de defesa do corpo humano. O teu organismo, para não ferver, para não entrar em colapso pela acidez provocada pelo refrigerante, ele trabalha exaustivamente para aumentar o pH sanguíneo para que você não morra. Resultado, o teu corpo envelhece prematuramente. Lembra da saúde cronológica e da saúde biológica? E a água que você precisa beber imediatamente após a ingestão de refrigerante não pode ser qualquer água. Tem que ser uma água com pH maior que 9. Eu não posso beber água mineral com pH menor que o pH sanguíneo. Quando você for ao supermercado comprar água mineral, procure uma água mineral com pH no mínimo, Andréia, no mínimo, igual ao pH sanguíneo, 7,45. Eu não posso usar uma água mineral que o pH é menor que o pH sanguíneo. Ô, meu filho, eu não tenho aparelho para medir. Como eu vou medir o pH da água? Eu não devo comprar um aparelho? Você fabrica um aparelho? Não. Não, nem precisa disto. É só ler a embalagem da água mineral, o rótulo da embalagem. Leia, pH da água mineral boa é maior que 9. Existe uma água mineral aqui na nossa região, aliás é da cidade daqui, de Santa Helena. Água mineral Água Havaí. 9,31.
Essa água é medicinal, é alcalina. Ela tem até um cheirinho de enxofre. Litinada e vanádica também. Ótimo. Meus queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa. O que você aprendeu até hoje? Que a água mineral faz mal porque ela contém muito sódio. Não foi isto? Sódio é sal. Contém muito sal. Mas eu quero lembrar você que o sal que vem da natureza faz bem para a saúde. Se você pegar um jumento, um boi, e começar a prestar atenção no comportamento desses animais, eles recebem diariamente uma grande quantidade de sal. Uma grande quantidade de sal. E não existe na literatura médica nenhum caso de um animal sofrendo de hipertensão. E eles comem uma grande quantidade absurda de sal. Eu não quero aqui entrar em polêmica, por gentileza. Eu vou explicar rapidamente por que o sal de cozinha faz mal e por que o sal integral não faz mal. O nosso corpo é eletricidade. Ele vive pela eletricidade. Sem eletricidade você morre. Nós temos eletricidade estática, senão você morre. O coração, o músculo cardíaco, só funciona porque nós temos eletricidade no corpo. Tanto é que uma parada cardíaca, o médico vem com um fibrilador e dá aquele choque. Senão você morre. Nós somos energia. E a energia do corpo só é bem distribuída quando contém sal dentro de você. Nós aprendemos que o sal mata, que o sal provoca pressão alta. Eu quero dizer para você agora, nesta manhã, que é o contrário. Quem usa sal não tem problema de pressão alta. É a falta de sal que provoca a pressão alta. Mas não é o sal de cozinha. É isso que a televisão precisa ensinar. Ao invés de ficar ensinando um monte de homem se beijando, se agarrando, um monte de mulher se beijando, se agarrando, que é uma... Desculpa, eu não quero aqui fazer... eu não estou sendo aqui... tendo aversão a isso. Cada um faz o que quer com o corpo. Não é isto. Só que ao invés de ficar ensinando essas crianças de hoje achar que é normal 2 mulheres se agarrando e 2 homens se agarrando, ao invés de mostrar esse lixo na televisão, então comece a mostrar aquilo que realmente é bom para a sociedade. Você quer, quer transar homem com homem? Então faça isso dentro do seu quarto. Não exponha ao público para incentivar na cabeça de uma criança que isso é normal, porque não é normal. Um pai jamais vai achar lindo um homem em cima de um filho dele. Ele aceita porque não tem outra saída, mas ele tem vergonha. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, ao invés da televisão ficar mostrando lixo, fale a verdade, mostre aquilo que realmente constrói um Brasil, um mundo melhor. O sal que faz mal para a saúde humana é o sal de cozinha. O sal contém 87 minerais. 87 minerais que se completam entre si. E trata e cura a pressão alta. O problema é que quando você pega um sal marinho, o sal integral, que é o mesmo sal que o boi come, que o jumento come, é um sal com 87 minerais. Esse faz bem. Esse faz bem. O problema é que a indústria pega o sal integral, ela beneficia o sal, ela remove o iodo do sal, ela remove mais 87 minerais, vai para o lixo, e só sobram 2 minerais, que é cloreto e sódio, e mais nada, que é o famoso sal. Aí você usa esse sal de cozinha 10, 15, 20 anos, aí sim você desenvolve pressão alta. Portanto, o sistema demonizou o sal. Fez com que o sal se tornasse um demônio, o vilão da saúde. Mas é lógico, é o sal de cozinha. Esse faz mal, esse provoca pressão alta. Esse desenvolve doenças graves.
porque ele é pobre, ele só contém 2 minerais. E o sal integral, o sal marinho, ele contém 87 minerais que se completam entre si. Esse sal nós usamos para tratar pacientes com pressão alta. Entendeu a diferença? É a mesma história do protetor solar. O que foi que você aprendeu até hoje? O que foi que você aprendeu até hoje? Que protetor solar te protege contra o câncer de pele. Foi isso ou não foi? É mentira. Isso é o que eles querem que você aprenda, mas é mentira. O que foi que você aprendeu? Que a melhor hora de tomar banho de sol é de manhã, porque é mais ameno. Os raios ultravioletas não são fortes. É outra mentira. A melhor hora de tomar banho de sol é do meio-dia às 2 horas da tarde. É justamente quando os raios ultravioletas são mais fortes. O protetor solar em contato com a luz do sol desencadeia câncer de pele. E nós aprendemos o contrário. Se você não acredita em mim, não tem problema. O que você deveria fazer? Pesquisar. Anote o nome de um dos nossos líderes que faz parte do nosso projeto e que participa desse trabalho tão maravilhoso. Anote o nome aí. Anote aí, minha querida. Aliás, a Andréia está agora com a internet ligada, ela vai conferir. Se for mentira, ela tem a liberdade de dizer no ar. Coloque aí, Dr. Ítalo. Deixa eu achar aqui então, Dr. Ítalo. Aí você vai pegar Dr. Ítalo com a Olga Bongiovanni. Entre no YouTube, pode jogar no Google que já sai. Dr. Ítalo e a farsa do protetor solar. O Dr. Ítalo é mestre em medicina, professor de dermatologia na Universidade Federal de São Paulo. A Olga Bongiovanni, que é minha amiga pessoal, em Cascavel, na TV Tarobá, e também na Rádio Colmeia, ela entrevistou o Dr. Ítalo na TV, na Bandeirantes, em São Paulo, e esse vídeo está percorrendo todo o Brasil com grandes quantidades de acessos, e esse médico veio de Harvard. Conseguiu localizar? Ele veio de Harvard, ele é mestre em medicina, ele é professor em Harvard, agora está novamente ao Brasil. E o Dr. Ítalo provou para a medicina, para os médicos em dermatologia, que o protetor solar está desenvolvendo uma multidão de pacientes, de novos pacientes com câncer de pele. E também ele fala sobre o sal. Ele participa do nosso projeto. Portanto, pesquise na internet, Dr. Ítalo com Olga Bongiovanni, a farsa do protetor solar. Ouça, é um vídeo, um documentário, você vai aprender. É aquilo que eu disse no começo da entrevista. Você precisa ir além da sala de aula, porque a sala de aula, ela quer que você aprenda aquilo que eles querem. E você precisa aprender aquilo e mais um pouco, para que você seja um grande profissional com um único objetivo: ajudar a salvar vidas e promover saúde para todo o nosso povo. Andréia, desculpa por eu falar muito, eu agradeço de coração. Na primeira semana de dezembro eu estarei na televisão e quero ter o privilégio de agradecer a todos publicamente em rede nacional. Até vou comentar com a Olga Bongiovanni no programa, dizer assim: Olga, eu tive uma experiência maravilhosa na cidade de Santa Helena, e a quantidade de ouvintes que eu tive o privilégio de conversar, de tirar dúvidas, foi assim algo que o dinheiro não pague. E se você desejar ter um pedaço desse trabalho na sua casa, de coração mesmo, é uma pena eu não poder deixar mais do que 20 livros, é uma pena. Eu sei que a cidade é enorme, é grande, claro que 20 livros, isso não dá nem para atender a expectativa. Mas se você desejar ter este livro, você pode dar um pulinho aqui. Não tem como errar, tem a Caixa Econômica na esquina, desce só um pouquinho, você acha a ProSaúde, lá está o livro à disposição. Lembrando que esse livro só estará hoje. Só hoje. Por quê? Porque às 2 horas da tarde, eu preciso estar na estrada indo para Curitiba. Em Curitiba eu passo na Globo, em Curitiba, para gravar uma chamada para o estado do Paraná. E de Curitiba eu vou para São Paulo esperar a estreia do programa, que já está quase chegando, faltam poucos dias.
E eu não volto mais na nossa região. Uma porque é longe, e outra que eu vou estar muito envolvido com o programa de TV falando sobre esses assuntos. Mas se você deseja ter o livro, você vai ter um pedaço de todo o nosso trabalho em sua casa. Tá bem? Lembrando que meio-dia lá não fecha. Meio-dia, meio-dia e meia fica aberto. Então você pode ir à ProSaúde e buscar o seu livro. Tem mais alguma dúvida? Senão eu posso despedir? Doutor Júnior, olha, eu quero agradecer muito pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM. Foi uma hora aqui de entrevistas. Quero aqui deixar o meu repúdio para a pessoa que me mandou uma mensagem dizendo: será que ele faz propaganda da água mineral Havaí? Será que ele está ganhando pela propaganda da água mineral Havaí? E a pessoa ainda me diz assim: Andréia, será que a propaganda que ele faz da água mineral Havaí também cura a nossa falta de emprego no município? Pois ele está ganhando pela propaganda da água. Gente, não está ganhando pela água. Inclusive... Eu nem conheço o dono da água, nem sei quem é. Água Mineral Havaí hoje é uma das empresas que mais emprega a população de Santa Helena Velha e Vila Celeste. Quem não conhece, vá à Água Mineral e faça uma visita. Essa pessoa está muito mal informada. E cuidado, né? Me mandou mensagem 3, 4 vezes. Cuidado com o que fala em relação a uma empresa idônea aqui do nosso município. Inclusive o doutor nem conhece os proprietários da Água Mineral Havaí. Inclusive a Poliana, essa semana, que é uma das proprietárias da Água Mineral Havaí, me falou o seguinte: Andréia, eu gostaria muito de ouvir a entrevista que o doutor fez com o Volney. Passei o link, vai estar disponível, gente. O pessoal está me pedindo aqui também sobre o xarope da bronquite aí com abacaxi. Vai estar disponível essa entrevista aqui no site da Rádio Liberdade FM, tá certo? Para que o pessoal possa entrar lá e conferir aí toda a nossa entrevista de hoje. Doutor Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Liberdade. Andréia, muito obrigado. E só lembrando a todos que se eu tivesse encontrado aqui na cidade outra água que tivesse um pH pelo menos com 9, eu teria de coração falado da água. Toda cidade que eu chego, eu procuro no mercado várias marcas de água. E eu elogio aquela que o pH é maior que 9. Por isso que eu fiz questão de elogiar, de enaltecer a marca da água, para que as pessoas gravassem bem e nunca mais esquecessem que uma água mineral com pH maior que 9 é alcalina. Ela alcaliniza o sangue, a urina, e nós usamos no hospital para tratar pacientes com câncer. Doutor, o pessoal está me pedindo o nome do seu livro. Doutor Saúde, a vida em suas mãos. E no final do livro traz o nome de toda a equipe médica, totalizando 10 médicos. Entre eles tem oncologistas, reumatologistas, endócrinos, pediatras, cirurgiões, cardiologistas. Nós temos 2 nutricionistas e 2 farmacêuticos que também compõem a preparação deste livro. Portanto, se você levar para casa este livro, você estará levando o conhecimento de um grupo de profissionais que dedicaram a vida, não só para a medicina oficial, mas também para a medicina que hoje é uma realidade, a medicina alternativa. Eu prometi e eu vou cumprir. Anote o endereço: www.saude.go.gov.br. Esse é o endereço eletrônico do maior hospital de medicina alternativa do Brasil. É mantido pelo governo do estado e pela Secretaria de Saúde do Estado. É o único hospital no Brasil que há mais de 20 anos trata doenças graves como câncer, por exemplo, usando métodos naturais alternativos. Vou repetir: www.saude.go.gov.br. O nome do hospital: HMA, Hospital de Medicina Alternativa, que já foi matéria do Globo Repórter por 10 vezes. Ok, então, doutor Júnior. Um abraço. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM. Sucesso nessa nova estreia sua aí na televisão.